Olá, segundo ano, vamos então para a nossa última aula, que corresponde à apostila capítulo 15, tá? Finalizando então o conteúdo do primeiro bimestre. Então, fontes renováveis e não renováveis de energia, tá? É o que a gente tem, que vocês têm lá na apostila, no finalzinho dela, tá? Depois da parte onde nós temos a combustão completa e incompleta, a partir da página 28, certo? Então, aqui vocês têm alguns desenhos, né, demonstrando alguns tipos de fonte de energia, tá? A nuclear, a solar, a eólica, nós temos a hidrelétrica e também a de petróleo. Uso para energia. Então, com o avanço tecnológico, passamos a ser cada vez mais dependentes da eletricidade. Essa energia está presente nas nossas residências, indústrias, nas ruas, em todos os lugares. Então, essas formas de uso de energia são geralmente convertidas à eletricidade, a forma de energia elétrica. Uso para energia, então: calor, transporte, preparação de alimentos, eletrônicos, comunicação, milhares de tipos de formas de uso de energia, principalmente a energia convertida em energia elétrica. Energia não renovável, proveniente de fontes que estão disponíveis em quantidade limitada, e tem uma quantidade X na natureza para ser explorado. São chamadas de não renováveis, pois não podem ser geradas novamente em um intervalo pequeno de tempo, milhares de anos para se formar, por exemplo, o petróleo. Então, as não renováveis dependem dos recursos naturais limitados: petróleo, carvão mineral, o gás natural e a energia nuclear. Energia dos combustíveis fósseis, né? A gente fala principalmente no petróleo. Além dele, carvão e gás natural são formados pela decomposição de animais e plantas mortas que estão enterrados debaixo da terra há muito tempo. Não são renováveis, pois demoram para ser providos novamente, ser formados novamente, né? Seus usos contribuem para a poluição do meio ambiente, principalmente derivados do petróleo, né? Que a gente tem sempre ali em mente, que a gente trabalhou até agora com formas de energia, calor, né? Que é a gasolina, né? A combustão da gasolina, né? Que é um derivado do petróleo, emite vários tipos de gases, principalmente o CO2, né? Na natureza, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. Não renováveis, combustíveis fósseis. A queima dos combustíveis fósseis libera poluentes nocivos ao meio ambiente, né? Que eu acabei de falar. O dióxido de carbono, também o dióxido de enxofre, né? Contribuinte pela chuva ácida, entre outros tantos gases, né? Provenientes, por exemplo, do gás nitrogênio, N2O, NO2, tá? Então, aqui ó, a simbologia, né? Em terra, aqui, né? A extração de petróleo em terra, mostrada aí na foto. Falando ainda sobre petróleo, que a gente já falou na aula anterior, né? Então, uma das principais fontes de energia do mundo, muito utilizada por veículos, né? Meio de transporte, e do carboneto, que se forma a partir de restos orgânicos, né? Nos fundos dos oceanos ou bem embaixo da terra, tá? Um lugar que foi um dia mar, tá? Sua queima emite poluentes na atmosfera. Também que a gente comentou, né? Que o petróleo também é de amplo estudo, sendo que na química também a gente estuda ele nas funções, na principal função orgânica, né? Que são os hidrocarbonetos. O carvão mineral, então, utilizada para conversão de energia a energia térmica em energia elétrica, através da queima do carvão mineral, né, para conversão de energia elétricas que são utilizadas pelas usinas termoelétricas, tá? Que ela tem um poder poluente bem intenso, né, principalmente no ar, né? E a gente tem também o esgotamento aí desse mineral na natureza. Então, combustível fóssil formado em áreas sedimentares, pouco menos de 26% dos recursos utilizados na produção de energia mundialmente, no Brasil é 6% somente. O gás natural, né, que nos dá então o gás de cozinha, um GLP, gás liquefeito de petróleo, também é um recurso não renovável. Mistura de hidrocarbonetos, né, que a gente já falou ali.
aproximadamente 95 de metano, o resto de etano e propano. Reservas quase sempre disponibilizadas onde se extrai petróleo, menos poluente que o petróleo e o carvão mineral, menos impacto no ambiente, muito utilizados em termoelétricas, né, que a gente já comentou. Então, transporte é feito por gasodutos, uma hora importante de extração no Brasil é a Bacia de Santos. Há também transporte de gasodutos do petróleo vindo da Bolívia, que é o principal, tá? O principal meio, né, de onde vem o gás natural é esse da Bolívia. A energia nuclear, então, que nós aqui no Brasil só temos uma usina nuclear que fica no Rio de Janeiro, tá? O Angra 1 e Angra 2. Então, obtida através da fisão nuclear de átomos de urânio, né? O urânio é um elemento radioativo, é uma fonte esgotável de energia. A fisão de 1 kg de urânio, né? 235, que é a massa dele, libera de 2 a 3 milhões de vezes mais energia que a queima do carvão ou óleo. Então, os prós: recurso estratégico para as regiões com baixo potencial hidroelétrico, né, que não tem tanto, por exemplo, os rios, né, à disposição ali para da energia gerada pela água se transformar em energia elétrica, não depende muito de outras fontes de energia, não emite poluentes gasosos na atmosfera. Os contras, né, da energia nuclear: elevado custo de produção, destino do lixo tóxico, né, que é um lixo que não se decompõe, ele fica na natureza para sempre. Riscos ambientais e sociais em caso de acidentes, que esse ano, há poucos dias, né, completou 34 anos do acidente nuclear de Chernobyl, o pior acidente nuclear da história, tá? Lá perto da cidade de Pripyat, né? Lá na antiga União Soviética, tá? Então, tem vários contras a partir disto. E agora as energias renováveis, provenientes de fontes encontradas na natureza, que são autorregeneradoras, fontes que produzem energia limpa, que não levam ao aquecimento global, que não emitem poluentes. Energia sustentável, produção de energia pensando nas gerações futuras. Então, o que a gente mais tem de comum aqui são as energias, no caso, a energia solar, tá? Através de placas voltaicas, que é esse tipo de placas que vocês estão vendo na foto, né? A gente converte esse tipo de energia, principalmente em energia elétrica, mas também pode ser convertida em energia térmica, tá? Energia solar, aproveitamento da radiação solar inesgotável e altamente potente, não é necessário o transporte de energia até as residências, existem duas formas de utilização, né, a fotovoltaica e a térmica, mais cara em comparação com as outras, tá? Então, a voltaica, placas voltaicas geralmente feitas de silício que convertem luz solar diretamente em eletricidade. A térmica, a energia solar é usada para produzir energia térmica, né, que eu já comentei antes. As placas são usadas para aquecer a água e converter em vapor. Aqui na minha casa a gente tem, tá? A gente tem um boiler que ele converte através de placas solares, ele converte a luz solar em energia térmica, ou seja, nos chuveiros aqui em casa, nas pias da cozinha e na lavanderia, a gente tem água quente a qualquer momento, né? Claro que quando não tem muita incidência de sol, tempo muito nublado, muita chuva, por exemplo, em determinadas épocas do ano, aí essa água ela pode não esquentar, né? Com uma temperatura tão elevada, certo? Mas sempre, então, o que que acontece? Quando falta luz, por exemplo, né? A gente pode até tomar banho. Por quê? Porque essa água, ela vem do boiler, que é aquecida pelo boiler, né? E que não influencia, no caso, com a energia elétrica ou não, porque é energia térmica convertida. E não é energia elétrica que eu vou precisar, porque não é um chuveiro elétrico, certo? Então, é bem interessante, ó. Placas são usadas para aquecer água que se converte em vapor. Placas com espelhos ou lentes usam a luz solar para produzir eletricidade, tá? A energia eólica, certo? Então, a gente tem lugares onde a incidência de vento, né, muito grande, sempre com vento, né, que vai fazer com que essas hélices gigantescas se movimentem e, através da energia do vento, a movimentação, né, dessas hélices gere energia elétrica. Então,
Força do vento é usada para a produção de energia. Cataventos são instalados onde há intensa movimentação de massas de ar. A energia cinética do ar é convertida em energia mecânica. Energia mecânica pode ser para produzir energia, né? No caso, é energia elétrica. Países que mais usam energia eólica, Alemanha, Estados Unidos e Espanha, não emitem poluentes na atmosfera. A geotérmica, né, que a gente não encontra aqui no Brasil, corresponde ao calor interno da Terra. Quando esse calor está próximo da superfície, pode ser usado para a produção de eletricidade. Usinas geotérmicas injetam água no solo quente, produzindo vapor. Esse vapor movimenta as turbinas que geram eletricidade. Contras, né? Custo elevado para construir as usinas geotérmicas e manutenção, impacto ambiental na região onde foi construída, né? Que o solo fica debilitado. E aqui a gente tem com o país com maior produção desse tipo de energia são os Estados Unidos. E as hidrelétricas, que aqui no Brasil, né, a gente tem a maior hidrelétrica do mundo, né, que é binacional, que é a usina de Itaipu. Pertence ao Brasil e pertence ao Paraguai. Tá? Então, é o que mais a gente utiliza são essas formas de energia. Conversão de energia hidráulica, né, da água para energia elétrica. Energia derivada da força do movimento da água. A água é mais densa que o vento, portanto, gera mais energia. Mais barato que combustíveis fósseis e energia nuclear. As hidrelétricas são responsáveis por mais de 80% da produção energética, né, elétrica do Brasil. Contras aí, inundação de áreas naturais, desvio de leitos de rios, rompimentos de barragens, né? A gente já viu alguns casos acontecerem aqui no Brasil. Energia das ondas e de marés, que aqui a gente também não tem. A produção de energia com utilização da água do mar pode acontecer de duas maneiras. A movimentação das ondas, usada para geração de energia, como uma hidrelétrica, uma barragem capta a água das marés durante as cheias e essa água depois é liberada quando as marés diminuem. A água liberada gira as turbinas que ativam os geradores. Aqui de biomassa, né? Energia de biomassa proveniente da matéria orgânica, ou seja, o carbono, o gás metano, principalmente aproveitamento de matérias descartáveis como restos agrícolas, bagaço da cana é um dos maiores exemplos ali. Temos, então, o biodiesel, feito dos óleos que passam por um processamento químico. Óleo vegetal comestível também pode ser transformado em biodiesel. Biogás, né? Etanol produzido com a ajuda de micro-organismos que induzem a fermentação, muito usado no lugar do petróleo para alimentar automóveis no Brasil, tá? Então, a gente tem aí. Então, o que a gente tem como conclusão? Energias renováveis, além de infinitas, agridem pouco o ambiente. São caras e não produzem tanta energia quanto as não renováveis. Tá? Então, a gente tem aqui a finalização, aqui é a bibliografia, né? E nós temos, então, a finalização da apostila número 15, tá? Capítulo 15 para vocês aí do primeiro bimestre. Até a próxima.